Olá, pessoal. Professora Larissa aqui mais uma vez, conforme já havia sido combinado aí com alguns estudantes dos locais em que trabalho, né? Fiquei de trazer aqui um pouquinho sobre genética, né? Genética, ecologia e citologia são as campeãs na prova do Enem. Nesse caso aí, segundo as últimas estatísticas, a genética representa 9% da prova do Enem. Então, um assunto bem importante e que é considerado aí a matadora das provas de biologia, né? Dentro de genética está o que os estudantes consideram os conteúdos mais complicados dentro do componente biologia. Então, vamos muito rapidamente aqui fazer um apanhado geral, né, dos principais conceitos dentro de genética, nessa parte 1 do nosso vídeo. Depois fiquem atentos aí para a parte 2, onde nós resolveremos questões do Enem de edições anteriores, tá bem? Para a gente poder entender como é que esse conhecimento se aplica às questões. Bora lá? Vamos nessa. A genética, ela estuda as informações hereditárias passadas de pais para filhos, né? Isso eu acho que não é novidade, todo estudante aí do ensino médio já tem isso muito claro, né? Então, vai estudar a maneira pela qual as informações são passadas, são transmitidas ao longo das gerações, certo? A genética, ela vai estudar a hereditariedade, ou seja, a forma como essas características, portanto, são passadas, conforme a gente mencionou, de geração em geração. E considera-se que essa ciência, ela iniciou-se com os experimentos e leis propostas por um monge chamado Gregor Mendel, em um trabalho publicado em 1866, né? Naquela época, o Mendel não teve grandes créditos, e hoje nós consideramos o Mendel aí o pai da genética e o pai de uma série de outras coisas importantes que vieram do estudo da genética, né? A gente sabe, a gente aprendeu, vocês aprenderam lá no ensino médio, ensino básico, que as informações hereditárias, as informações genéticas, elas estão contidas no DNA, né? Que é a molécula de ácido desoxirribonucleico, certo? Nosso DNA. O DNA é uma estrutura química em dupla hélice, então percebam que existe essa hélice e esta outra. Essas hélices, elas correm em sentidos antiparalelos, tá bom? Existe um sentido que a gente determina para essas fitas. Então, uma fita tem um sentido que a gente vai chamar 5 linha, 3 linha. Por exemplo, 5 linha aqui e finaliza no 3 linha de cá. Esta outra fita vai correr no sentido oposto. Se esta é 3 linha, esta começa com 5 linha. Então, aqui seria 5 linha, 3 linha. Então, essas fitas correm em sentidos antiparalelos e essas duas fitas se mantêm unidas por meio da ligação entre bases nitrogenadas. Existem na natureza 5 tipos de bases nitrogenadas, 4 delas estão presentes no DNA, certo? Essas bases são representadas por esse nosso alfabeto aí, seria o nosso alfabeto genético, né? Aí vamos pensar assim, é a adenina, aqui é a adenina, a timina, citosina e a guanina. Então, essas quatro letras estão associadas aí à composição, auxiliam na composição do DNA, e elas estão associadas ao nosso código genético, certo? Você vai imaginar, então, que a molécula de DNA, ela é semelhante ao que seria uma escada em caracol. Os corrimãos, então, são as alças do DNA, essas que nós dissemos que correm em sentidos antiparalelos, certo? Ó, aqui e esta outra. E essas alças, portanto, esses corrimãos da nossa escada, eles são construídos por açúcar e por fosfato. Então, aqui a gente tem o açúcar é uma pentose do tipo desoxirribose, certo? E aqui a gente tem o grupo fosfato. Observem que o açúcar está conectado ao fosfato e esse fosfato se conecta ao açúcar seguinte. Esse tipo de ligação aqui, ó, que conecta essa estrutura que nós chamaremos de nucleotídeo a este outro nucleotídeo, essa ligação é chamada ligação fosfodiéster. Só para a gente relembrar rapidamente a estrutura química do material genético, a estrutura química do DNA, certo? Então, aqui, olha, a união de carboidrato, de pentose, fosfato e base nitrogenada, essa estrutura aqui, forma para nós um nucleotídeo, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 nucleotídeos nesta alça e mais 4 nucleotídeos nesta outra, certo? Então, a gente vai dizer que o material genético ele é um polímero de nucleotídeos. Uma série de nucleotídeos unidos por meio de ligações fosfodiéster vão constituir o material genético, o DNA do sujeito, correto? Essas bases nitrogenadas, elas formarão o que seriam os degraus da nossa escada, os degraus dessa nossa escada em caracol. E essas bases nitrogenadas se unem de modo muito específico.
A guanina sempre se liga à citosina, então a guanina se liga única e exclusivamente à citosina, e a adenina se liga única e exclusivamente à timina, isso para o DNA, tá bom? Então, ligações altamente específicas. Essas ligações, elas acontecem por meio de ligações de hidrogênio, né? São ligações relativamente fortes na natureza. E aí a guanina se liga à citosina por 3 ligações de hidrogênio, enquanto a adenina se ligará à timina por 2 ligações de hidrogênio, correto? Então, essas bases são altamente específicas, uma se liga à outra e vão constituir, portanto, a nossa dupla hélice aí, formando o nosso material genético, que é o DNA, que carrega consigo os nossos genes. E aí vem, então, para nós, uma coisa bastante importante. A definição de genes, né? Gene é um segmento de DNA, ele é um pedaço da molécula de DNA, certo? Todo o meu DNA é gene? Todo ele? Não, né? Os genes, a gente diz que são aqueles trechos de DNA que podem ser traduzidos mais tarde, né? Podem ser expressos na forma de proteínas. Isso é um gene. Então, nem todo o DNA é constituído por genes. Os genes são aqueles trechos passíveis de expressar proteínas, correto? E essas proteínas estarão aí vinculadas ao que nós vamos chamar de fenótipo. Já já a gente vai ver o que é. Então, cada gene é uma sequência específica de DNA, que contém um código, aquelas letrinhas que nós comentamos, né? Contém as instruções para produzir uma proteína que desempenha uma função específica no corpo. Então, meu DNA tem a receita de como produzir uma proteína. É como se eu tivesse a receita de um bolo e agora eu preciso fazer o bolo. O bolo seria a proteína. Só aí pensando numa analogia para a gente compreender, tá? O DNA tem, então, essa receita, que são os genes para a produção das proteínas que vão fazer de nós aí, fenotipicamente, quem nós somos. Esses genes, eles ficam arranjados onde? Eles estão arranjados em cromossomos. Estão vendo só aqui, olha, né? Os cromossomos é como se fossem trechos de DNA bem empacotados, bem enroladinhos, né? A gente diz que ali o material genético ele está condensado. Ele se enrola em proteínas que nós chamamos de histonas, né? E ele vai se empacotando. E aí, quando ele está nessa forma bem empacotadinho, ele não se expressa. Quando o gene qualquer precisa se expressar, isso se abre para expor o gene. Certo? É como um livro, né? Se o livro estiver bem fechadinho, você não vai ler o que está escrito ali, você não vai ler a receita. Você precisa abrir esse livro para, então, conseguir ter acesso à receita e executar o que a receita está pedindo para você. Assim acontece também com o DNA. Ele está bem empacotadinho aí nesses cromossomos, e aí, quando ele precisa se expressar, ele se desenrola, se descondensa em determinado trecho, e aí esse gene, então, é passível de expressão. Cada espécie de ser vivo vai ter uma constante cromossômica que lhe é própria. A nossa, da espécie humana, a gente vai ter 46 cromossomos em células somáticas, que são quaisquer células do nosso corpo, exceção a óvulos e espermatozoides, porque estes, óvulo e espermatozoide, conterão metade dessa quantidade de cromossomos, metade dessa quantidade de pedacinhos de DNA, né? Exatamente porque quando o óvulo e cromossomo se unirem, eles farão surgir novamente a constante cromossômica da espécie, que é 46, né? 23 do óvulo com 23 do espermatozoide, 46 cromossomos, restabelecendo a constante cromossômica da nossa espécie. Esses cromossomos são bastante visíveis, principalmente na metáfase do processo de divisão celular. É passível de ver ao microscópio óptico, né, na hora do momento da divisão celular. E aí, a partir deles, a gente consegue mapear onde estão determinados genes, em quais cromossomos, para quais heranças, hoje isso já é possível, né? É possível também perceber alterações no número ou morfologia desses cromossomos e aí conseguir identificar heranças associadas a anomalias cromossômicas. Vamos pensar na síndrome de Down. A síndrome de Down é uma síndrome em que o sujeito, em vez de 46, tem 47 cromossomos, né? Então, a gente tem aí um caso de aneuploidia, uma extrapolação do número normal de cromossomos da espécie. Na síndrome, por exemplo, de Turner, a gente também tem um caso de aneuploidia, mas em que ocorre a diminuição no número de cromossomos. Em vez de 46, o sujeito vai apresentar 45. Isso vai trazer algumas anomalias, certo? No formato desses cromossomos também pode haver alteração. E isso traz consequências para o sujeito, certo? Vamos lá. Aqui, olha só, é importante a gente definir cariótipo, genótipo e fenótipo. Então, vejam que a gente só está definindo termos importantes para no nosso vídeo parte 2 a gente resolver questões do Enem, tá bom? Caiu já no Enem, se não estou enganada, no Enem 2018,
caiu a diferença entre cariótipo e genótipo. Muita gente confunde, né? O cariótipo ele é o conjunto de cromossomos diploides de um sujeito arranjado aos pares. Então, a gente vê aqui, ó, cariótipo masculino, cariótipo feminino. Observem que nós temos 23 pares de cromossomos, par de número 1 e aqui o par sexual, que seria o par de número 23, tá bem? Então, são os cromossomos arranjados aqui aos pares, sendo um de origem paterna e um de origem materna, tá bom? Então, ó, por exemplo, origem materna, origem paterna formam o par de número 1, certo? Esse cariótipo é masculino porque a gente observa aqui, ó, a presença de um cromossomo Y. O cromossomo Y determina geneticamente o sexo masculino. Do lado de cá, nós temos 2 cromossomos X. Então, esse sujeito aqui do sexo feminino, portanto. As mulheres sempre têm óvulos do tipo X. Os homens, contudo, podem produzir espermatozoides do tipo X ou do tipo Y, sendo eles, portanto, os sujeitos que determinam o sexo da criança, pensando aí na espécie humana, tá bom? Para outros indivíduos são um pouquinho diferentes. Nas aves, por exemplo, a gente tem uma diferença aí. Bom, observe, então, que esses cromossomos são arranjados aos pares de acordo com seus tamanhos. Os maiores cromossomos representam os primeiros pares e os menores os últimos, exceção aos cromossomos sexuais. Quanto maior o par cromossômico afetado por uma determinada anomalia, mais severa vai ser a herança que vai ser condicionada depois. Exemplo, na síndrome de Down, a gente tem a trissomia do cromossomo 21. Então, observa que no cariótipo normal são 2 cromossomos. Quem tem síndrome de Down, haverão 3 aqui. Certo? Agora, quem tem síndrome de Patau, o cromossomo afetado é o cromossomo 13, estão vendo só? Par cromossomial de número 13. Aí, o problema que será originado pela síndrome de Patau, por essa anomalia no cromossomo 13, vai ser um tanto mais severa que a anomalia do cromossomo 21, dado o tamanho do cromossomo afetado, correto? Então, cariótipo, conjunto diploide de cromossomos de um sujeito, certo? Arranjado aí nesse formato de mapinha, se a gente pode pensar assim, certo? Enquanto que genoma é o conjunto de genes desse sujeito. Esses genes, obviamente, estão nos seus cromossomos, né? Que são trechos de DNA. Então, genoma é o conjunto de genes de um indivíduo, certo? Esse genoma, né, que é esse conjunto de genes, esse genoma se expressa na forma de proteínas e vai caracterizar para nós o fenótipo do sujeito. Normalmente, a gente costuma dizer que o fenótipo é o que está visível, tá? Mas é só para ficar mais didático. Cor dos olhos, tom da pele, cor do cabelo, altura, estrutura corpórea, formato de nariz, distância entre os olhos, né? Orelhas com lóbulo aderente ou lóbulo livre. Enfim, isso é o fenótipo. É a expressão desse seu genoma, é a expressão do seu genótipo, que é o que está escondido lá dentro dos seus cromossomos, certo? Nos seus genes. Certinho? Então, para não confundir mais genótipo, fenótipo e cariótipo. Isso foi questão do Enem, se não estou enganada, Enem de 2018. Então, ficar atento à definição desses termos. E aí, o que nós estávamos comentando, né? Eu coloquei aqui missão cegonha porque durante o processo de divisão celular, existem 2 processos de divisão celular, né? Aqui para nós humanos, a divisão chamada de meiose e a chamada de mitose. Existem outras variações, nós não vamos entrar agora, né? Clivagem aí do zigoto, mas a gente não é assunto para esse momento. O sujeito, quando ele está produzindo gametas, ele vai executar o tipo de divisão celular chamada meiose. A meiose é a divisão em que vai diminuir à metade a constante cromossômica do sujeito. Se era 46, depois da meiose, vão se formar células com 23 cromossomos. Já a mitose é um processo de divisão celular que acontece ao longo da vida ao longo de toda a vida do sujeito. Ela tem como prioridade a renovação celular, né? A manutenção, se a gente for pensar da vida do sujeito, porque ela está associada, então, a crescimento, regeneração tecidual, tá bom? Renovação celular. Enquanto que a meiose é para a produção de gametas. Os homens, então, executam meiose para produzir os espermatozoides. As mulheres fazem meiose para produzir os óvulos. No nosso caso, nós mulheres, né, esse processo começou quando nós estávamos ainda na vida intrauterina. E ele fica em stand-by até que a gente entre aí na puberdade, quando então esse processo vai ser acionado novamente para que a meiose se conclua. Bom, o fato é, os gametas, óvulos e espermatozoides, a gente vai chamá-los de haploides. Haploides porque eles têm metade da quantidade cromossômica de quaisquer outras células do nosso corpo. Quaisquer células do nosso corpo, elas serão diploides, que nós chamaremos de 2N, né? Lembra, exceto o óvulo e espermatozoide, tá bom? Então, quando o espermatozoide e óvulo
produzidos por meiose, se unem, eles formarão um zigoto, que agora é 2N, restabelecendo a constante cromossômica da espécie, os 46 cromossomos. Então, neste nosso exemplo, que é a espécie humana, N vale 23 e o 2N 46. Forma-se, portanto, o zigoto a partir da fusão de óvulo e espermatozoide. Esse zigoto inicia uma série de processos de divisão celular, inicia as clivagens do zigoto e depois, por mitose, vai dar origem aí a um novo indivíduo. Aqui está um passarinho, né? A gente acabou dando o exemplo da espécie humana, mas o raciocínio é o mesmo, tá certo? O que vai alterar vai ser a quantidade de cromossomos de cada espécie. Bom, esses cromossomos, então, percebam que eles são transmitidos ao longo das gerações, né? Por meio da fusão dos gametas de pais para filhos. Então, você recebe metade da sua constante cromossômica do seu pai, a outra metade da sua mãe. E aí, cada metade dessa carrega consigo genes. Esses cromossomos, então, se arranjarão aos pares e neles nós observaremos os genes alelos. Então, estão vendo aqui, olha, este cromossomo e este. Onde está a marcação é o gene. Então, esse é um gene, aqui outro gene. Esses genes são ditos alelos porque eles ocupam o mesmo locus cromossômico, eles ocupam o mesmo lugar em cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são cromossomos aos pares, cromossomos arranjados aos pares, certo? Conforme a gente viu lá atrás no cariótipo, a gente não viu cromossomos aos pares? Só que lá eles estavam arranjados para montar o cariótipo, né? Aqui a gente vê os cromossomos homólogos, eles são arranjados, por exemplo, no momento da divisão celular. Se arranjam aos pares para depois serem separados, na hora de fazer a meiose, por exemplo. Os genes alelos são genes que ocupam o mesmo locus, o mesmo lugar cromossômico, em cromossomos homólogos. Então, esse gene está ocupando essa localização, que é exatamente a mesma localização neste outro cromossomo, certo? Esses genes alelos atuam na determinação de uma mesma característica, mas não determinam a mesma condição, tá? Por exemplo, eles podem os dois estarem associados a tom da pele, por exemplo. Ou vamos pensar a cor dos olhos, se os olhos serão claros ou escuros, né? Eles atuam na determinação do tom dos olhos, da cor dos olhos, mas não necessariamente determinarão a mesma condição. Pode ser que este gene seja um gene para olhos escuros, enquanto este seja associado a olhos claros. E aí a gente vai precisar analisar dessa associação qual é a resultante, tá bom? Então, aqui só voltando um instantinho, é como se você tivesse, por exemplo, recebido da sua mãe o gene para olhos claros, aqui, e do seu pai, nesse outro ponto, o gene para olhos escuros, né? E aí a gente precisa agora determinar o resultado dessa associação. E aí, a segregação dos cromossomos homólogos, a separação, segregar e separar, né? A separação dos cromossomos homólogos é a base para nós compreendermos as leis de Mendel que regem a genética. Então, esses cromossomos aqui, no momento da divisão celular, eles estão organizados aos pares. Numa etapa da divisão celular, que nós chamaremos de metáfase, né? Eles já estão muito arranjadinhos aos pares, localizados no centro da célula. Na anáfase, que é a etapa seguinte, depois a gente vê um vídeo aí para a divisão celular, tá bom? Na anáfase, esses cromossomos homólogos serão separados. Vai puxar um cromossomo para um polo da célula e puxar o outro cromossomo para o outro polo da célula. Então, percebam que vai haver segregação, vai haver separação desses alelos, desses genes alelos. Por isso, a separação dos cromossomos homólogos é a base para nós compreendermos as leis de Mendel. Porque o Mendel falava da segregação dos fatores, né, que hoje nós sabemos são os genes. Ele falava dessa separação desses fatores no momento da formação dos gametas, da separação desses genes. E isso acontece principalmente aí durante a separação dos cromossomos homólogos, na fase de anáfase 1 da meiose 1. Tá bom? Se tiver com dúvida em divisão celular, procura material para poder compreender melhor isso que a gente está falando. E aí, né, vocês sabem, fizeram aí na terceira série do ensino médio o estudo da biologia e viram que Mendel propôs duas principais leis, a primeira e a segunda lei de Mendel. A primeira lei fala da segregação dos fatores, que é essa separação dos genes alelos, em que durante a união de óvulo e espermatozoide você recebe 50% então dos genes do seu pai e 50% da sua mãe. A segunda lei de Mendel fala da segregação independente dos fatores. Diz que a separação desses genes ela pode ser independente. Nós vamos ver daqui a pouco como que acontece. Então, segregação dos fatores, primeira lei.
Segunda lei é segregação independente, porque você pode ter no mesmo cromossomo diversos genes para várias heranças. E esses genes se segregam de modo independente, tá bom? Então, vamos lá. E aí, aqui, ó, eu coloquei um videozinho aqui, um link de uma paródia super legal, vou colocar aqui para vocês. Vai falar um pouquinho da primeira lei e vai ajudar a gente a compreender um pouco melhor como que acontece essa separação, tá bom? Vamos lá. Um tantinho. Esse vídeo aqui é o vídeo da equipe Bio, muito legal, vale muito a pena depois vocês entrarem para poder acessar e assistir. Eles têm outras paródias muito bacanas, são muito bacanas, explicam os conteúdos de modo bem interativo, bem legal. Primeira lei de Mendel traz segregação e mais hibridação de F1. As gerações são parentais, F2 nos traz proporção 3:1. Traços que são dominantes aparecem na primeira geração. Traços que são recessivos em F2 reaparecerão. Meiose vai acontecer, o gene segregar garantido. Meiose vai acontecer, o gene segregar. Primeira lei de Mendel traz segregação e mais hibridação de F1. As gerações são parentais, F2 nos traz proporção 3:1. Traços que são dominantes aparecem na primeira geração. Traços que são recessivos em F2 reaparecerão. Meiose vai acontecer, pro gene segregar garantido. Meiose vai acontecer, o gene Olha que linda a segregação acontecendo aqui, pessoal. Meiose vai acontecer, o gene segregar garantido. Meiose vai acontecer, o gene segregar. Primeira lei de Mendel traz segregação e mais. Olha que linda a segregação, viram só a separação ali dos cromossomos? Muito legal, né? Esse vídeo é bem bacana, tem outros. Vocês viram aí falando de hibridação, da proporção 3:1. Fiquem atentos aí para o nosso segundo vídeo aqui de genética antes da prova do Enem, tá bem? Antes da prova de vocês acontecerem, para a gente poder conseguir tirar aí algumas dúvidas na hora que estivermos corrigindo as questões, tá certo? Vamos falar muito rapidinho aqui, então, agora, de uma definição importante para a parte 2 dessa nossa aula, que é sobre o que são genes dominantes, que são alelos dominantes, alelos recessivos, tá bem? Então, lembrando, olha só, esse gene é alelo desse. Nós vamos retomar essa música na parte 2 da nossa aula, tá bom? Vamos supor, portanto, que esse gene aqui, ó, um instantinho. Vamos supor que esse gene... Opa, tá com problema aqui na tela. Esse gene aqui seja dominante e esse recessivo. Se nós formos pensar para a cor dos olhos, vamos supor que este aqui seja um alelo associado à cor de olhos escuros e esse associado à cor de olhos claros. Vamos pensar olhos azuis, tá? Mas aí a gente vai definir olhos claros ou escuros, porque a cor dos olhos é uma herança um pouquinho mais complexa de fazer a análise. Mas aí observem, nós vamos representar o gene dominante por uma letra maiúscula. O alelo dominante, né, por uma letra maiúscula e o alelo recessivo por uma letra minúscula. A mesma letra. O que altera é que uma é maiúscula, a outra é minúscula, certo?
Se pensarmos no albinismo, né, que é uma análise clássica dentro da genética, imagina que aqui fosse o azão e aqui o azinho. Por que a gente está usando a letra A? Vou usar a letra A porque, preferencialmente, a gente utiliza a letra da característica recessiva. Ser albino é recessivo. O sujeito, para ser albino, ele precisa ter 2 cópias do gene para esta herança, tá bom? Então, olha só, eu representaria o alelo dominante por uma letra maiúscula, o recessivo por uma minúscula. A presença de um alelo dominante aqui, no caso do albinismo, já vai determinar a pigmentação normal da pele. O albinismo é uma falta de pigmentação, tá certo? Na pele, cabelo, os olhos, né? Uma ausência de pigmentação. O sujeito, para ele ser albino, para ele ter essa ausência de pigmentação, ele precisa de 2 cópias do gene defeituoso, do gene mutante, aí vamos pensar assim. Se ele tiver uma cópia desse gene dominante, a herança não se manifesta. Então, aqui, para o indivíduo que contém um alelo dominante, ele vai ter pigmentação normal da pele. Esse alelo dominante, ele pode se apresentar em homozigose, ou eu posso observá-lo em heterozigose, enquanto que heranças recessivas se apresentarão exatamente, só exclusivamente em homozigose. Exemplo, o sujeito pode ser azão, ele pode ter recebido um azão da mãe, um azão do pai. Eu vou dizer que ele é homozigoto dominante. Homozigoto porque ele tem 2 cópias idênticas de cada alelo, tá bom? Homo significa igual. Se ele for azão-azinho, ele recebeu um azão da mãe, um azinho do pai. Ele continua tendo pigmentação normal da pele, só que agora ele é heterozigoto. Hétero significa diferente, né? Então, o azão diferente do azinho. Agora, se ele recebeu uma cópia mutante do gene da mãe, uma cópia mutante do gene do pai, ele é azinho-azinho. Então, ele é homozigoto, homo porque as 2 letrinhas são iguais, os 2 alelos são iguais, recessivo. Heranças recessivas se manifestam única e exclusivamente nesta circunstância, tá bom? Então, a gente viu algumas definições. No nosso vídeo parte 2, fiquem atentos, que eu acho que é o que é mais interessante. A gente vai agora para questões do Enem. Vamos ver alguma coisa de heredograma, de herança quantitativa, triângulo de Pascal. Fiquem atentos, pontos importantes aí associados à resolução de questões Enem, tá bem? Grande abraço para vocês, a gente se vê no vídeo 2.